Olá, como vocês vão? Vamos resolver agora a questão 74 do caderno amarelo do Enem PPL 2023. Uma questão que fala sobre a gripe espanhola. Então se inscreva no canal e vamos resolver a questão. A fonte nos fala o carnaval da guerra e da gripe. E o enunciado nos fala: a pandemia que afetou o Rio de Janeiro no início do século XX é mencionada nos textos pré-carnavalescos de 1919 como aquela que... Então, tome cuidado com essa questão porque você tem que ver o que o verso fala sobre a pandemia, tá? Para você não se confundir na hora de responder. Indo aqui para o texto. Quem não morreu na espanhola, quem dela pôde escapar, não dê mais tratos à bola, ou seja, não dê mais importância. Toca rir, toca brincar. Então esse primeiro verso aqui, essa primeira estrofe, já dá uma boa ideia do que o texto fala. Se você não morreu de espanhola, quem dela conseguiu escapar, não dê mais bola para isso, vamos rir, vamos brincar, tá? Seguindo o texto. Vai o prazer aos confins, remexe a terra inteira ao som vivaz dos clarins, ao ronco do Zé Pereira. Há alegrias a ufa, e em se tocando a brincar. Nesse calor de estufa não chega a preocupar. Tenho por cetro um chocalho, por trono um bombo de rufo, o deus Momo, louco e bufo, vai começar a reinar. Então, o texto está falando da gripe espanhola somente na primeira estrofe. O resto aqui já se preocupa em outras questões e versos carnavalescos, tá? Então, o que foi a gripe espanhola para começar, né? Ela foi a maior pandemia do século XX e ela teve 3 ondas. Foi algo parecido com a Covid, né? Foi vindo em ondas entre março de 2018 e maio de 2019. Teve mais de 50 milhões de vítimas e 35 mil pessoas morreram aqui no Brasil, incluindo o presidente da época, Rodrigues Alves. Ela não nasceu na Espanha, não se sabe a origem certa, e o vírus só foi descoberto em 1930, então você vê um significativo atraso na ciência da época, né? E era um subtipo do H1N1 que conhecemos hoje, atacava as células dos pulmões. A primeira vacina foi surgir só lá em 1944, e a partir dessas ações que o governo começou a desenvolver um sistema público de saúde. Então, um breve resumo aqui do que foi a gripe espanhola, né? Então, uma espécie de H1N1 que não se conhecia nada sobre ela, e dessa maneira matou muita gente até descoberta uma vacina. Muito bem, a pandemia que afetou o Rio de Janeiro no início do século XX é mencionada nos versos pré-carnavalescos como aquela que: letra A. Suscitiu o motim de pessoas da periferia. Ele não fala nada de classes sociais, de periferia, de revolta, né, que seria motim, aqui no texto, né? No primeiro parágrafo, ele só dá um contexto de quem morreu e quem não morreu de gripe espanhola. Só isso, para não se preocupar mais. Letra B. Causou a destruição das praias da cidade? Em nenhum momento foi falar de praias, pontos turísticos. Então essa B também está descartada. Motivou a revolta de moradores do centro? Mais uma vez o verso não fala de moradores de centro, de subúrbio ou de alguma classe social. Ele está falando da gripe espanhola, propriamente dita. Tá? Letra D. Provocou o passamento de habitantes da capital? A capital é o Rio de Janeiro. Tá. O que é passamento? Morte, falecimento. Então, a gripe espanhola, como ele fala no texto, provocou a morte de habitantes da capital do Rio de Janeiro? Provocou. Tanto é que ele fala, quem não morreu na espanhola, quem dela pôde escapar, não dê mais tratos à bola, toca rir, toca brincar. Então ele fala justamente disso, que provocou a morte de habitantes da capital. Letra D, nossa resposta correta. E letra E, ocasionou o isolamento de residentes do subúrbio? Isso aqui na prática deve ter acontecido. Você deve ter tido um isolamento muito grande, cada um na sua casa, na sua região. Só que ele fala no texto? Ele não fala nada disso no texto. Não fala nada de isolamento, de distanciamento, de subúrbio, de moradores do centro. Ele fala somente da morte por gripe espanhola. Então, letra E não é a nossa resposta correta. Então, letra D provocou o passamento de habitantes da capital.